Marcelo, tudo bem? Queria saber de você em relação a essa partida, visto que no confronto lá no Maranhão, você até na coletiva falou que utilizou a formação do seu time em relação ao que o adversário apresenta dentro de casa. E pela primeira vez, né, nesse mata-mata, é claro que será a segunda vez que o Santa tem essa possibilidade de decidir dentro de casa, vai chegar com a vantagem dentro da Arena de Pernambuco, né, diante do torcedor, com essa vantagem para avançar a final da competição. Você pensa também, em relação a essa partida de amanhã contra o Maranhão, em jogar de acordo com o que o adversário pode apresentar quando joga fora de casa, ou vai ter aquela característica mesmo do Santa Cruz, de um time que sempre tem a posse de bola, que vai em busca do resultado? Boa tarde a todos. Exatamente isso. A gente estudou bastante o Maranhão, comportamento dele dentro de casa e fora de casa. E a gente vai tentar adequar a nossa equipe conforme o comportamento do adversário, né? Mas o fato da gente jogar em casa e a gente ter a vantagem do primeiro jogo, não vamos mudar a nossa característica de jogar em casa. A gente pode até readequar algumas situações de sistema de jogo, de comportamento, mas a forma que a gente se comporta dentro de casa, a gente não pode mudar, senão a gente tem que entender que estamos no intervalo de um jogo. Então, você não pode se comportar com 90 minutos de uma forma que você fez 1-0 lá e se comporte tentando segurar esse resultado. Nós temos que ter um jogo equilibrado, como eu sempre falo. Com a posse de bola, propor, buscar, né, o gol, e sem a posse de bola, marcar forte, como foi uma característica da nossa equipe, como a gente foi fora de casa diante do Maranhão. Boa tarde, Marcelo. O Santa está a um passo de chegar à final para disputar o título da Série D. Eu queria saber de você o peso, a importância de chegar a essa final, disputar esse título, se vocês vão com a mesma empolgação que vocês estavam para conquistar o acesso. Sim, com certeza. Sim. Conquistar o título sempre foi um objetivo do nosso planejamento. Só que a gente precisava passar por etapas, passar por meta. Primeiro era classificar na fase de grupos, né? A gente precisava classificar e classificar bem. A gente conseguiu. A segunda meta era o acesso, né? Precisava vir o acesso, que era muito importante para nós. E a terceira meta do nosso planejamento é o título. Só que tudo isso passa por esse jogo do Maranhão, né? A gente sabe a capacidade do adversário, não é porque a gente venceu o adversário de 1-0, que eu não corroboro com tudo aquilo que eu falei na coletiva antes do jogo do Maranhão. Eu acho que vocês tiveram a oportunidade de ver a equipe do Maranhão quanto ela é capaz, né? Se ela não conseguiu abrir o placar, não conseguiu nos vencer, foi muito mérito dos meus atletas. Mas a gente continua com a mesma atenção, o mesmo estado de alerta e aí o mesmo foco que a gente teve do primeiro jogo para o segundo jogo. E assim, a gente quer muito, né, passar dessa semifinal, chegar à final e buscar esse título que é muito importante para o nosso planejamento, para o trabalho, para o clube, para o ranking do clube na CBF, e conquistar título é sempre importante, e conquistar título com essa camisa tem um sabor especial. Marcelo, boa tarde. É João Batista do canal Santa Cruz PE Eternamor. Marcelo, você já promoveu mudanças no gol e na defesa. Existe a possibilidade de alterar também o setor ofensivo ou está totalmente satisfeito com o desempenho atual dos atacantes? João, o treinamento fala muito também, né? O que os jogadores envolvem quando ele tem a oportunidade dele nos jogos, o que os jogadores envolvem na semana de treino. Então isso tudo qualifica o atleta para que ele possa ter a oportunidade deles. E a gente sempre está atento a todos esses detalhes, né? Então, assim, a gente vai ver muito bem o que a característica do Maranhão nos oferece para a gente entender qual é a característica do nosso jogador que se encaixa mais no perfil do planejamento do jogo que a gente precisa executar. Então, assim, pode ser que tenha alguma mexida nessa questão também de ataque, não só para começar o jogo, também como entrar durante o jogo, e a gente está muito atento e trabalhando bastante isso. Boa tarde, Marcelo. Júlio Costa.
Boa tarde, Marcelo. Júlio Costa Neto, da TV Record, né, TV Guararapes. Eu queria saber, assim, porque o Santa Cruz, no primeiro turno, jogou com bastante tranquilidade, veio o segundo turno, a pressão pelo acesso, tanto de fora, acho que tanto a cobrança de vocês também. Eu acho que dentro de campo Santa Cruz teve em alguns momentos um nervosismo até conseguir consumar mesmo o acesso. Eu acho que esse jogo contra o Maranhão, o Santa Cruz esteve em campo mais tranquilo, né, mais relaxado, talvez por conta da pressão do acesso não existir mais. Aí eu queria saber a tua análise sobre isso. Se o Santa Cruz tem essa influência, o acesso já ter dado uma tranquilidade para o clube, para o time, para o elenco jogar melhor, e o que é que esse acesso e essa primeira vitória fora para jogar dentro do Arruda, se é uma situação completamente diferente, nova e até especial para o Santa Cruz nesse momento. É claro que o acesso nos traz um objetivo alcançado, mas qualquer jogo que você vai fazer com o Santa Cruz não tem tranquilidade. Eu lembro que a minha estreia aqui foi contra o ABC, nós perdemos um jogo treino, e aí eu vi o tamanho do que é uma derrota, ou não objetivo de um resultado trabalhando no Santa Cruz. A prova disso foi meu primeiro jogo amistoso aqui, eu tinha 3 dias de trabalho, eu me lembro muito bem a minha primeira coletiva aqui, o tamanho da cobrança que foi exercida sobre todos nós. Então, assim, claro que a importância do acesso, a gente sabe, é um alívio para que esse objetivo seja alcançado, mas a gente não computa que a gente esteja mais leve porque a gente conseguiu o acesso. Não, pelo contrário, eu acho que quanto mais objetivo você alcança, mais você é cobrado. Se a gente conseguiu o acesso, hoje existe uma cobrança pelo título. Eu não gosto nem de falar de título, porque nós temos a semifinal diante do Maranhão. Quanto mais a gente conquista, mais a gente é cobrado. Então agora a gente é cobrado para chegar a essa final. Então, assim, a gente sabe que trabalhar numa equipe como o Santa Cruz, um clube de uma torcida aí apaixonada e gigantesca, a gente sabe o tamanho da cobrança. Por isso que a gente diz que a gente está sempre atento, trabalhando bastante para que a gente possa entregar os resultados daquilo que a gente vem a competir. Marcelo, você não conta com o Totti, né? Está suspenso para essa partida. E ainda em relação à primeira pergunta que eu te fiz, para esse jogo de peças, você tem alguma possibilidade de mudança? Até porque o primeiro turno, no meu entendimento, né, a campanha que o Santa fez nos jogos de ida fez com que os adversários conhecessem a característica de jogo. Talvez isso tenha dificultado até o Santa Cruz ter mantido aquele ritmo dos jogos de ida na primeira fase. E aí, com o andamento da competição, todo mundo vai se conhecendo e isso chama atenção também. Então você, talvez, para um jogo como esse, com ausências de algumas peças, como a do Totti, a possibilidade de ter o retorno do Balotelli, você pensa também em fazer alterações em peças para também surpreender o adversário nessa situação ou não? Eu te confesso que, boa pergunta, que a gente tem 2 a 3 tipos de plataforma de jogo, de sistema de jogo treinado para esse jogo, né? A gente, claro que a gente já definiu o jogo vou dar um exemplo do jogo contra o América de Natal, né? A gente vai para o primeiro tempo com um sistema, troca no intervalo um outro sistema, e a gente trabalhou isso durante a temporada. Eu tenho 3 sistemas muito bem definidos, muito bem treinados, e aí conforme a gente faz a leitura do adversário e as peças que a gente tem melhor no momento, a gente vai encaixando. Então existe a possibilidade sim da gente poder até surpreender o adversário com um sistema de jogo diferente ou com peças diferentes. Marcelo, é claro que o jogo de volta contra o Maranhão tem um tom decisivo, né, por todo o contexto, por toda a importância que você falou, vale vaga na final, uma final que pode render um título ao Santa Cruz, mas eu queria saber se também tem um tom de comemoração. Até porque é o jogo em que o Santa Cruz vai reencontrar a torcida depois do acesso, né? Já que conquistou o acesso fora de casa, lá em Natal, e aí depois já teve outro jogo fora de casa, que foi a partida de ida contra o Maranhão. Agora é o jogo, né, que o Santa vai reencontrar um estádio que certamente vai estar lotado, vai estar jogando diante do seu torcedor. Então, além desse teor de decisão, por tudo que o jogo vale, também vai ter um fator assim de comemoração pelo Santa, por esse contexto, né, de Santa reencontrar a torcida?
De forma nenhuma. A palavra comemoração passa por aqui. Haja visto, vocês são detalhistas, terminou o jogo lá, nós vencemos, não teve a foto da vitória, porque a gente não venceu nada. A gente conquistou 1-0 na metade dos 180 minutos. Então, isso é que eu falo, que a gente apregou de respeito ao adversário, respeito ao momento que a gente está vivendo, que nem falei anteriormente. A gente tem uma vantagem conquistada com muito trabalho, mas nós temos 90 minutos aí diante de um adversário muito perigoso que a gente precisa. Assim, se a gente conquistar o objetivo no final, aí vai vir a comemoração para poder, que a gente chegou numa final de campeonato, teremos todo o protocolo que vocês já estão acostumados. Mas de forma nenhuma, não teve bastidores, não teve foto, não teve nada disso, em respeito ao nosso adversário, em respeito à competição, porque se você ver bem dentro dessa competição, começaram 64 clubes, só tem 4 hoje, né? Então, alguns adversários candidatíssimos ao acesso, pela sua performance no campeonato, ficaram no caminho, outros, como o Santa Cruz iniciando a competição como favorito, ficaram pelo caminho. Então, a gente sabe que a Série D é uma competição que ela tem uma particularidade muito grande. Ela não é só a questão de quem tem a maior folha, de quem tem os jogadores mais técnicos. Se você não acrescentar, eu digo para os meus jogadores, o molho da Série D, o tempero da Série D dentro dessa competição, você não consegue acesso, você não consegue chegar à final, porque é uma competição muito particular. Então a gente está muito atento a tudo isso. Marcelo, os vídeos que circulam lá no Maranhão, tanto a imprensa, como os jogadores, como o técnico, falam em reverter essa situação e com diferença de 2 gols. Como é que você avalia essa postura aí do adversário? Eu respeito, né? Se eu também estivesse no lugar deles, eu também pensaria dessa forma. Eu também estaria trabalhando para reverter o resultado, como a gente reverteu do Sergipe, né? Nós saímos perdendo, revertemos. Claro que eles pensam positivo pelo lado deles, claro que eles vão trabalhar para que isso aconteça, por isso que eu contextualizo que a gente tem que ter muito respeito e cuidado com o adversário, porque é um adversário que já mostrou capacidade de ir fora de casa e fazer um 3-0 no Asa. Por isso que a gente tomou todos os cuidados durante a semana de trabalho para que isso não venha a acontecer novamente, né? Eles não terem o resultado como eles tiveram contra o Asa aqui dentro dos nossos domínios. Mas se eu também estivesse no lugar deles, eu pensaria dessa forma. Por isso que a gente trabalhou bastante para que a gente não deixe isso acontecer. Balotelli recuperado, o cara do gol do acesso. Eu sei que você não costuma dar o time antes, mas eu queria que você falasse se ele joga e o que é que Santa Cruz ganha com ele, né, e perde com ele, né, se ele não jogar essa partida decisiva contra o Maranhão. A gente sabe o campeonato que o Balotelli fez, né, o seu valor dentro do elenco, mas não tivemos o Balotelli lá no Maranhão, o time jogou bem e venceu. Por quê? Os que estão na suplência estão se preparando para a sua oportunidade, e é isso que acontece. Com a volta dele, eu ganho mais uma boa opção para que a gente possa ter cada vez um Santa Cruz mais forte. Claro que ele volta a ter condição de jogo, ele treinou a semana toda, então é um reforço que a gente tem, mais um bom jogador que fica à disposição.